Então, bom, boa noite a todos. Ô, seu Marcos, tudo bem? Boa noite. Tô no celular hoje, professor, tá baixinho aqui. Ah, tá, mas tá ouvindo, né, Marco? Tô ouvindo. Só vou ficar na moita aqui, beleza? Tá, beleza. Tá ouvindo aí, seu Marcos? Tá, beleza. Bom, eu vou pedir para vocês então desligar o microfone e o vídeo aí chamar se tiver coisa para não travar. Tá meio lerdo a internet aqui, tá? Então deixa só a minha imagem aí. E aí quem quiser já ergue a mãozinha lá como de costume, tá bom? Que aí o Microsoft Teams tem esse recurso aí, né? Pra gente clica lá na mãozinha, ela ergue aí e a gente fala. Então eu pedi para vocês ocultarem agora as imagens e os microfones, tá bom? Então, vamos lá. Então hoje é dia 23/6, ok? Nós temos aula de ECV, né? Que é estrutura da construção civil, né? Hoje nós vamos fazer uma breve revisão, tá legal? Vamos fazer uma breve revisão do conteúdo que a gente passou desde o início do ano, seguindo as nossas diretrizes do curso técnico em edificações, que nós temos lá na ementa do curso, né? Então vamos lá. Primeiro, né? Nossas primeiras aulas foi o que? Nós fizemos uma revisão básica, né? De onde a gente parou no semestre passado, de outras disciplinas, fizemos um apanhado geral. Posterior nós começamos o quê? Nós tivemos a matéria grandezas fundamentais, ok? Dentro dessas grandezas fundamentais nós tivemos força e momento também, né? Aprendemos como calcular o que é força, o que é momento. Depois nós passamos para um outro item, que era o quê? Era uma outra matéria, tensões admissíveis, mas vejam só, é tudo uma sequência, né? Então é tudo uma sequência. Então nós tivemos aula de tensões admissíveis, tivemos aula e fizemos um trabalho sobre a lei de Hooke, né? Depois da lei de Hooke, nós tivemos aula de vínculos, né? Tipo, simbologia, exemplos de vínculos, né? A gente aprendeu os desenhinhos lá, como montar um desenho de uma estrutura para poder fazer o cálculo, né? O tipo de carregamento, então a gente aprendeu lá, tivemos a aula de tipos de carregamento, né? A determinação das reações de apoio, certo? Então vejam só, nós viemos executando as nossas aulas, mesmo que à distância, não teve todo aquela aula gostosa, presencial, que a gente escreve na louça, dá exemplo, prático, né? A gente conversa, bate um papo, mas o conteúdo teórico, né? E alguns exercícios e algum material que vocês tiveram, está dentro do contexto e supre as necessidades de vocês, tá? Para a formação que vocês vão ter de técnico em edificações. Depois do tipos de carregamento, nós tivemos determinação de reação de apoio, condições de equilíbrio, né? A gente verificou as condições de equilíbrio, se ela era estática, hipostática, hiperestática, hipostática, enfim, né? Esforços cortantes ou de cisalhamento, né? Também tivemos aí a aula. Diagramas dos esforços, né? Dentro dos diagramas nós vimos o diagrama cortante, normal, momento fletor, né? Depois nós tivemos o conteúdo de momento fletor mesmo. Aí tivemos as noções de pré-adicionamento das peças, né? Que aí a gente falou do quê? Nós falamos de peças isostáticas, estruturas de concreto armado, né? Fizemos alguns exemplos, tivemos um material bem legal, bem gostoso para ser trabalhado aí. Vocês têm bastante conteúdo, uma base teórica muito boa, com alguns exemplos práticos que nós fomos falando durante as nossas aulas, nós fomos conversando, colocando esses exemplos, né? E uma noção de um pré-dimensionamento, né? Que a gente discutiu sobre os 10% do vão,
Aí se a gente fizer o cálculo mais apurado, você reduz essa altura, mas um dimensionamento prático inicial, a gente iniciava com 10% num tipo de estrutura, 12% no outro, né? Que eu expliquei isso aí dentro da aula, né? E também, o que nós fizemos? O detalhamento, né, das estruturas de concreto armado, planta de forma, né? Foi a última aula. É um conteúdo vasto para vocês, né? Sobre as formas, né? Sobre o material de forma. Nós fizemos também, aí passei para vocês um bom conteúdo sobre como verificar, ver, tem todo o cálculo nesse material didático que foi passado para vocês sobre formas de viga, pilar, laje, né? Como que vê a armadura, enfim, todas essas noções básicas, né? Para vocês poderem chegar numa obra, né? Numa execução de uma obra, e quando o engenheiro encarregado ou vocês mesmos estiverem fazendo o serviço, pegar uma planta, e vocês vão ter condições de orientar o pedreiro, o servente, como executar corretamente, tirar dúvida deles a respeito das formas, se está certa, se está errada, se aquele desenho lá é um tipo de forma, é outro tipo de forma, como reaproveitar esses tipos de formas, né? Como facilitar, se a forma está correta, está errada. Com esse material que vocês têm para leitura, vai ajudar vocês a tirarem essas dúvidas e melhorar o estudo. Tá legal? Então, isso é o que nós tivemos até a data da semana passada, né? Então, um material que a gente tem e que nós podemos aprofundar num próximo curso de engenharia, quem sabe, né? Eu faço votos que muitos de vocês sigam a carreira. E aqueles que quiserem entrar no mercado já estão aptos com esse material nessa área, né? A trabalhar junto numa empresa em conjunto com outros profissionais. Você não vai passar vergonha nenhuma, você vai ter o material para poder estudar e seguir a vida aí, né? E o que nós vamos ver nesse último mês aqui, né, de aula, que vamos iniciar em julho aí já o último mês. Eu já vou começar a antecipar para vocês algumas coisas hoje, né, mas basicamente nós temos mais um mês de aula e já terminamos um módulo final do curso de vocês, né? Então vocês vão estar teoricamente prontos para o mercado, né? Faltou algumas visitas que estavam programadas, né? Algumas coisas, mas devido à pandemia, à situação que a gente vive, nós não pudemos fazer essas visitas. Eu me comprometo com vocês, se eu tiver ainda aqui, Deus é que sabe, né? Se o curso continuar, assim que tiver livre, esse negócio da pandemia, a coisa começar a fluir novamente, eu vou marcar viagens, visitas técnicas com os outros alunos da próxima turma, e vou levar vocês, eu vou convidar vocês para irem juntos fazer essa visita, tá legal? Então me comprometo com vocês que assim que retornar tudo, se eu tiver aqui, se tiver o curso estiver existindo, enfim, a gente não sabe como é que está a situação, né? Mas, retomando, se eu estiver dentro da instituição e fazendo tudo isso aí, trabalhando com vocês, eu vou pegar o e-mail de vocês e vou mandar um e-mail convidando vocês para essas eventuais visitas que eu vou estar comentando a respeito de alguma coisa. Legal? Então, presencialmente, dentro da obra. A partir desse ponto agora, nesse último mês, nós vamos ver o quê? Noções de estruturas de aço e de madeira, ok? Então nós vamos ver um pré-dimensionamento, vamos ver o que é uma tesoura, uma cimbradura, uma emenda, perfil, solda, parafuso, ribite, né? Detalhamento, norma técnica, como faz as emendas de madeira, forma correta, numa estrutura metálica, o que é a maneira correta de ser feito, né? Aquilo que eu falei para vocês, a gente precisaria de muito tempo para estudar, mas aí seria uma engenharia, não seria um curso técnico. Mas o conteúdo vai dar base e bagagem para vocês poderem estar executando aí um trabalho dentro de uma construtora ou até mesmo dentro da obra, poder acompanhar corretamente. Aqueles que já atuam em obra, por exemplo, como o Reginaldo, o Rafael, né, o Josias, o Clodoaldo, né, o pessoal que está dentro da obra já, né? O
pessoal que está acostumado com obra, vai estar melhorando o conhecimento deles com esse conteúdo. Então, vão estar um passinho à frente. Né? Por quê? Porque eles já estão na prática ali, trabalhando dia a dia. Né? Muitos de vocês já estão no dia a dia aí. Né? Alguns já estão até uma empreiteira aí no gatilho. Né? Fico feliz, Deus te abençoe, é essa a intenção. Vamos lá, que o sol nasceu para todo mundo, como eu sempre disse, né, pessoal? Tem serviço para todo mundo aí. É só fazer um bom trabalho que a coisa flui. Tá certo? Então vamos lá. Hoje, né? Então a gente vai iniciar a parte de madeiras e aço, né? Estruturas de aço e madeira. E o que nós vamos ver nessa parte de aço e madeira? Nós vamos ver as generalidades. Né? O que são as generalidades, né? A durabilidade, resistência, tipo, carregamento, o que é melhor, o aço, a madeira, onde eu aplico um, onde eu aplico o outro, o que é melhor para cada situação. Vocês sabem que dependendo da situação, a madeira é melhor que o aço, dependendo da situação, o aço é melhor que a madeira. Os dois servem para fazer estrutura, tanto de telhado como de construção. Nós podemos construir casas tanto com estrutura de aço como de madeira, além do que nós já vimos de concreto armado, de alvenaria, né? Então nós vamos estar vendo as generalidades tanto do aço como da madeira nessa parte agora daqui para frente. Nós vamos ver o que? A vantagem e desvantagem no uso da madeira e do aço, tá? Só que nós vamos iniciar pela madeira, tá bem? Então nós vamos lá, vantagem da madeira, né? A desvantagem da madeira, características físicas e mecânicas da madeira. O que são as características físicas e mecânicas? Resistência à umidade, tração, compressão, carregamento. Quais são as diferenças entre os tipos das madeiras, né? Aí nós vamos entrar no quê? No coeficiente de segurança, para um cálculo simplificado, para vocês executarem aí, né? O que vocês vão utilizar de coeficiente de segurança no cálculo da estrutura de madeira ou de aço, tá? Os critérios desse dimensionamento, aí nós vamos entrar na NBR 7190, né? Que são os critérios de dimensionamento de estruturas de madeira, né? As dimensões comerciais, né? As especificações de cálculo de peça de madeira, né? Como que eu faço o cálculo? Nós vamos especificar, o cálculo para tal tipo de madeira, uma estrutura de uma ponte, uma estrutura de um telhado, uma cobertura, umas vigas em balanço, uma projeção, um assoalho, um segundo pavimento, vigas de assoalho, né? Ao invés de fazer com laje, você fazer um assoalho de madeira. É caro, é difícil estar usando hoje, mas nós temos ainda as madeiras industrializadas, que se usa muito. No Brasil não é tão comum. Nos Estados Unidos é super comum esse tipo de estrutura, tá? As casas, na realidade, muitas casas dos Estados Unidos são de madeira. Só que se nós pegarmos no nosso país, temos casa de madeira? Sim. É pobre? Não. No norte nós temos madeira, no sul nós temos madeira. Paraná, Rio Grande do Sul, nós temos muita casa de madeira. E são lindas e charmosas, um espetáculo, adoro. Lindas, lindas, lindas. Né? Então nós vamos ver essa parte comercial e tudo mais, né? Especificação do cálculo das peças, né? As cargas, quais os carregamentos da madeira, né? Que nós vamos aplicar, como fazer, considerações para o cálculo de uma estrutura de madeira. Então nós vamos ver o que nós temos que considerar para calcular uma estrutura de madeira, seja telhado, de estrutura completa da edificação, né? As disposições construtivas, né? O que são as necessidades, as tensões admissíveis da madeira e, por fim, o seu dimensionamento. Mas eu vou passar um material completo para vocês, mas eu vou ensinar vocês a fazer um cálculo mais simplificado. Tá ok? Beleza, pessoal? Entenderam isso aí? Vejam só, utilizando todo o conteúdo das disciplinas desse terceiro semestre, né, do último semestre aí do curso técnico de edificações, se vocês não analisem só esse material de hoje. Agora está chegando a hora que vocês têm que juntar todo o conhecimento absorvido durante o curso de todos os professores, tá? E vai juntar para a gente concluir esses trabalhos, esse material, né? Então tudo que vocês absorveram durante o curso, daqui para frente está na hora de botar em prática.
Nossa, professor, tem coisa que eu não lembro. Gente, desde o primeiro dia que eu iniciei a aula com vocês, eu trouxe pendrive, trouxe CD e passei para vocês. Lembram-se disso? Mesmo a gente tendo aula presencial, eu trouxe material digital para vocês, né? Apostilas, livros, né? Apostilas minhas, de outros professores, de outros cursos. Vocês têm um material selecionado muito bom. Tá legal? Então, tem material que eu coloquei na plataforma Teams, depois desse problema que a gente teve aí dessa pandemia, né? Então, nós estamos utilizando muito o ambiente virtual. E nesse ambiente virtual nós estamos conseguindo também passar para vocês a forma digital de todo esse material. Ou seja, vocês não estão tendo papel, mas está todo o conteúdo. Para algumas pessoas tem mais facilidade de visualizar no computador e esse material vai estar aí ajudando vocês na profissão. Não é só no curso. Esse material que vocês têm, guardem. Guardem com muito carinho porque esse material é de uso profissional de vocês. Para consulta, para rever, para aprender. Olha, com toda a experiência que eu tenho nesses 27 anos de profissão, de estudo, formado que eu tenho, além dos cursos de faculdade, tudo que eu venho ministrando, curso de graduação, de pós-graduação, curso técnico, né, profissionalizante, além da minha experiência de mercado, né. Fala assim, não, o cara sabe tudo. Não, eu sempre tenho que voltar a buscar os meus cadernos antigos, os meus livros antigos. Vejam só, eu estou aqui em mãos com um livro da minha época de faculdade. Na verdade era um encarte, né, que era, bem dizer, xerox, né, porque não tinha esse negócio de vocês veem aqui, ó, né, tá vendo? Isso aqui é datilografado e desenhado à mão, tá legal? Na verdade, esse é todinho à mão, ó. Só para vocês terem uma noção. Não sei se vocês conseguem ver aí, tá vendo? Isso aqui é todo... Isso aqui era uma apostila que o meu professor, na época, passava pra gente, há 20 e poucos anos atrás, né? Então, até cito o nome dele, o professor Gerson. Gerson Ribeiro de Mello. Uma autoridade na área de estrutura, né? Um ícone, né? Entre outros professores que eu tive que são pessoas profissionais de excelência, tá legal? Então vejam só, eu estou buscando coisa ainda com eles, porque você não vai gravar tudo, né? Então você tem que ter um material de pesquisa. E aquilo que eu sempre falei desde o primeiro dia, vocês estão tendo a aula, vocês vão ter o conhecimento, vocês vão saber onde está esse material, como pesquisar, né? O que eu aplico aonde aqui. Tá certo? Entenderam isso aí então, pessoal? Ok? Tá aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Vamos lá. Lembrando que vamos ater as perguntas à temática da aula de hoje. Tá bem? Pra gente não se alongar, porque nós já estamos aí com 18 minutos de vídeo, tirando tudo que a gente conversou antes de iniciar a gravação dessa parte aqui, que eu vou postar lá no YouTube, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa a respeito, que seja pertinente para a gente deixar registrado e colocar lá também? Fala, Josias. Marcelo, a técnica de madeiramento é tipo assim, eu vou fazer um madeiramento, eu vou usar carne, certo? Um exemplo, de uma água só. Aí eu vou sair do ponto tal ao ponto tal, apoiado as duas cabeças dos carros, né? Essa distância aí, qual que é o mínimo? Veja só, o Josias, é por isso que eu estou falando para você, o material que eu estou postando e essa norma que eu passei para vocês, né? Inclusive tem nesse material que eu já coloquei aí, né? Quais são as normas? Nós temos que calcular, tá? Depois que você pega a prática, para iniciar o cálculo facilita, mas é diferente desse negócio.
Ah, eu tenho 5 metros, vou pôr 2 vigas. Não é assim que funciona. Que madeira você vai estar utilizando? Começa por aí. Tá certo? Eu vou usar qual madeira? Angico, peroba, garapeira. Então, cada madeira tem uma dureza. Por isso que vocês vão ler aquele material que eu passei para vocês e as normas, tá? Porque o que acontece? Cada madeira tem uma densidade, ok? Então, ela tem o quê? Ela tem as fibras, elas são diferentes, tá? Então, hoje, principalmente, vocês vão verificar que existem naquele material que eu passei vários tipos de madeira que já nem é mais comercial, tá? Nem existe mais para se comprar. Então, ó, você quer ver só um exemplo? Por exemplo, pinho brasileiro, peroba rosa, imbiúba, mogno, cerejeira, jequitibá branco, timburi, timbó ou timboril, tá? Veja só, tem madeira aqui que já nem existe mais, tá legal? Então essa madeira nós temos calculado aí uma madeira mais fraca, uma densidade menor, que as fibras não suportam tanta carga, tanto carregamento, ok? Então, por isso que você passa em várias residências que existem hoje em dia, você vê o quê? O telhado dando aquela flecha, né? Barrigando, fazendo aquela, selando, né? Telhado. Isso é comum, por quê? Porque normalmente os carpinteiros aprenderam com os mestres carpinteiros antigos, né? E esse pessoal tinha uma sabedoria. Só que eles passaram a maneira prática e não o conhecimento total que eles tinham, porque levaria de 7 a 10 anos para ensinar uma pessoa a fazer essa estrutura. Por isso que eu falo, hoje em dia o pessoal é muito apavorado, agilidade. Só que o prático, na realidade, demoraria muito mais tempo, tá? E o que acontece? A madeira tem uma resistência menor hoje, então acaba selando com o tempo, entre outros fatores. Por exemplo, a umidade da madeira, que nós vamos ver lá no material, você vai ver lá também, né? Tem lá a umidade da madeira, certo? A dimensão dessa madeira, às vezes ela não vem com a dimensão correta, 1 centímetro ou 2 de diferença. Vou planear a madeira, o que acontece? Nesse ato dele fazer o acabamento da madeira antes de vir, ele vai comer essa madeira, né? Ele desgasta, então vai reduzir a bitola da madeira também, entendeu? Tá certo? Mais algum? Então eu vou ter que fazer o material lá, né? Como? Vou usar aquele material seu lá para mim estar fazendo esse cálculo aí. Não, vai ter a aula ainda, tá? Eu vou explicar, eu vou dar mais detalhe a respeito disso, mas a pergunta é pertinente, tá legal? Tá, mais alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Oi, Marco. Marco Antônio, pode falar. Oi, Marco Antônio. Oi, tá me ouvindo? Tô, pode falar. A questão da madeira, eu queria saber o seguinte: madeiras que são usadas mais, não na parte mais estética e decorativa, né? Mas na parte estrutural, do telhado, por exemplo. Esse material que você postou, eu não li ainda. Mas com relação a parte de cupins, essas coisas, tem alguma informação a respeito disso, como a gente lidar com essa questão? Porque se você põe uma madeira bem dimensionada, tal, aí vem um ataque de cupim, por exemplo, e ele altera a resistência dessa madeira, né? Sim, correto. Esse material que você está postando aí, não fala alguma coisa assim? Na realidade ele vai dar só uma noção, né? Porque nessa disciplina nossa, a gente trata do quê? Da resistência, tá? Das propriedades físicas e mecânicas dele. Nós vamos tratar sobre o teor de umidade, sobre a resistência do carregamento e tudo mais. Porém, nós não vamos estar entrando na parte de patologia, tá legal? Isso aí seria a patologia do material, tá bom? Sim. Ok? Tirei sua dúvida? Não, sim.
Beleza. Quem mais? Não, porque, por exemplo, você está... Oi, Marco, tá cortando? Tá cortando? Se você projetar, por exemplo, pintura para um telhado, por exemplo, e esse telhado vier dar problema, como por ataque de algum inseto, de algum pinto, isso daí implica na nossa responsabilidade ou não? Não tem essa responsabilidade. Não, isso aí é uma coisa que não depende de você, é uma coisa da natureza. Se você tivesse dimensionado mal, é uma coisa, tá? Mas, nesse caso, é uma patologia, é uma doença. O termo patologia, vem do latim, do grego, né? Do grego, do latim, é doença, é alguma coisa que ataca. Na engenharia, nós tiramos isso da medicina. Tá? O termo patologia, que é o quê? É alguma coisa que deixou doente a nossa construção. E nesse caso, foi um organismo biológico, não foi um erro de cálculo. Entendeu? Entendi. Tá certo? Então é uma coisa que é a mesma coisa que chegar um caminhão e bater na casa, entendeu? Você tem culpa se a casa caísse e um caminhão bater na casa? Não, né? Entendeu o nexo da coisa? Tá certo? Mas aí não é sua responsabilidade técnica em cima disso, tá bom? Tá bom. Mais alguém? Uma pergunta, Marco Antônio. Ô Marco, desativa a mãozinha lá. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Eu vou parar a gravação então, porque se alguém tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, pode me chamar no chat aí. Eu já vou desativar aqui. Boa noite a todos, né? E eu vou já postar isso aqui no YouTube, tá bom?